Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite a todos. Uma hora que geralmente a gente não abre live, mas eu sinto que a gente precisa estar aqui posicionando vocês dos últimos desdobramentos ali em Cunha. O que aconteceu de ontem para hoje? A gente ontem à noite falou um pouquinho sobre a nossa ressalva de transporte e de uma reunião que aconteceu ontem também, o Dr. Maurício falou a respeito disso. E eu comecei a live também falando de algo que eu agradeço demais, que é a filosofia. E hoje, um pouco antes de entrar aqui, eu comecei a lembrar, e por isso eu abri com esse mantra, a gente tem um livro na yoga, uma escritura para nós, mas enfim, a gente pode ler como um livro, como filosofia, que é a Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita existe um diálogo entre um mestre e um discípulo. E um discípulo que basicamente não quer lutar. Ele olha o tamanho da encrenca que é aquilo, ele fala, eu não quero lutar. E aí o mestre fala, mas você foi preparado para isso, lute. E ele, não, eu não quero lutar. E ele dá várias explicações de porquê. Toda a dissertação dele é, eu vou sair desse campo de batalha. Toda, absolutamente toda. E aí, esse primeiro capítulo. E aí, à medida que os outros capítulos vão desdobrando, o mestre vai mostrando para ele a razão que ele precisa lutar. Que a luta, ela não é uma luta pessoal. Ela não é uma luta que implica o que eu quero. Mas é como cada um é usado para o que algo maior que nós deseja manifesto aqui e agora. Faz sentido isso? Porque algumas vezes a gente luta com interesses pessoais. E tudo bem, ou seja, existe mérito para isso. Por exemplo, se a gente pensar na nossa mãe, que de repente precisa, não sei, de médico em épocas de Covid, a gente vai lutar para que ela consiga. Mas existem lutas que não estão direcionadas ao eu, mim, meu. E que muitas vezes a gente se vê nelas e fala, nossa, isso aqui, vou me retirar. E aí vem um mestre no coração da gente e diz, mas essa é a tua missão. E cada um de nós sustenta uma missão. É muito comum que as pessoas digam, por exemplo, eu não sei qual é a minha missão. Eu coloco aqui que a nossa missão de cada um de nós é fazer prosperar o bem. É fazer prosperar a retidão. É fazer prosperar tudo que liberta, tudo que eleva, tudo que expande. Para mim, isso é missão. Isso é o que a filosofia indiana chama de Dharma. O que é correto fazer. E olha só, o que é correto fazer nem sempre é algo confortável. Porque eu preciso comentar com vocês que foi absolutamente desconfortável para toda a equipe do santuário, dentro desse deslocamento do Vitor e do Dr. Maurício, que a gente estivesse lá olhando a situação em Cunha e dizendo, a gente não pode estar aqui e falar que tudo bem embarcar esses mestres bovinos. A gente precisa se posicionar a respeito disso, porque isso traria um risco para a vida daqueles seres. Só que isso não é uma posição agradável, especialmente porque muitas vezes a gente está com outras pessoas também trabalhando e nem sempre todas as pessoas concordam com o ponto de vista. Por isso que a gente se detém, e aqui eu vou de novo para a filosofia, Sócrates, talvez alguns de vocês já escutaram falar isso. Ele dizia que para a gente repetir alguma coisa, para a gente passar por 3 peneiras. E uma das peneiras era se era verdade,
Se aquilo trazia algo de bom, se a gente ia sentir vergonha que alguma outra pessoa repetisse aquilo, se a gente ia falar, mas não conta pra ninguém, sabe? E a última peneira era qual era a utilidade de falar aquilo, tinha propósito falar aquilo? Então eu fico refletindo sempre, ou seja, nessa filosofia para ela guiar a gente. Então primeiro no propósito, na missão, e aí ontem, nesse desconforto do que é a missão, o que a gente vai falar e como a gente vai falar? A gente colocou da reunião, a gente colocou a respeito desse, outra vez, enfatizo, antes de abrir essa live eu conversei rapidamente com o Dr. Maurício também. E como é que a gente vai fazer esse transporte? E aí então tudo isso virou um posicionamento nosso formal junto ao Ministério Público. E aqui, inclusive, eu não posso deixar de agradecer voluntários, eu não posso deixar de agradecer pessoas, equipes que estão empenhadas em justiça. E essa justiça é para quem? Para mestres animais, sempre para mestres animais. E às vezes, outra vez, o propósito coloca a gente em lugares desconfortáveis. Então, essa reunião de ontem desdobrou-se de tal forma, hoje, que foi decidido que a guarda deles é para o santuário Vale da Rainha. Então, agora, responsáveis por eles, nós temos o direito de movê-los? Sim. Porém, quando? Somente quando eles se recuperarem. Então, que isso fique bastante claro, porque não significa que porque a gente está com a guarda, que simplesmente agora mudou tudo. Continua sendo, então é efetivo imediatamente. Só que qual é o termo? Qual é a condição? Que eles estejam em condição de transporte. E para isso, a gente vai precisar, o Dr. Maurício está como responsável técnico. Então, a gente vai precisar agora, todos os dias, dar um pouco de atualização para vocês. O Vitor continua em Cunha. E eu daqui, com uma equipe também, a gente está fazendo o quê? Tendo certeza que esses seres vão ter a dignidade que cada um deles merece, não só em Cunha, em todos os lugares. Mas eu não posso deixar de colocar aqui, e com ênfase, que Cunha é apenas o sintoma. A causa, ela vem de um lugar maior. Ela vem, por exemplo, que nós não temos leis que previnam um fazendeiro de fazer isso. E por isso a gente precisa, sim, trabalhar, expandir essa consciência vegana para fora dos nossos círculos, para que a gente tenha apoio, para que outra vez essas situações sejam evitadas. Então, ali é uma situação que a gente consegue evitar com a lei, com o jurídico, e aqui eu aproveito para agradecer o apoio da equipe do pelo Murilo Félix. Agradeço o apoio dele. Agora, ainda assim, outra vez, a gente vai ficar sempre tratando do sintoma? Não é possível. O que a gente precisa tratar é a causa. Então, eu convido cada um aqui a olhar aonde é que a gente previne, aonde é que a gente consegue prevenir que uma nova Cunha apareça, que Uberaba, por exemplo, que a gente já tem notícia, eu comentei ontem. Como é que se faz isso? Porque agora, daqui para frente, nos próximos dias, a gente vai dar muita notícia do que está acontecendo em Cunha. E sabe o que eu quero que a gente preste atenção? Para a gente não esquecer os que estão fora de Cunha. Porque os de Cunha estão salvos agora. A gente precisa, daqui para os próximos 10, 20, 30 anos, porque eles não vão viver só uma semana, a gente vai precisar de apoio para eles. Porém, o que a gente precisa lembrar são dos outros bilhões. Isso só significa um pequeno lampejo de luz, de justiça dentro de um sintoma. Justiça para eles, que estão sendo encaminhados para um santuário, porque imagina, se a gente na causa, se a gente não tem organização, se a gente não age em conjunto, se a gente não acredita no apoio que a gente pode oferecer de gente ao nosso redor, se a gente tentar agir sozinho, imagina no próximo escândalo, na próxima denúncia, imagina que eles falem, eu não quero mais ativista aqui, agora eu vou falar com os criadores. Porque então o que vai fazer? Eu passo esses mestres bovinos para um outro criador, eles engordam e então depois eles vão para abate. E com isso aqui eu chamo a atenção da nossa responsabilidade, especialmente para quem já é vegano, para participar da causa como ativista.
porque esse não é o último caso. Nós ainda teremos muitos outros casos. Por quê? Porque nós, humanidade, continuamos consumindo a carne e as secreções de mestres animais. E por conta disso, estamos enfrentando questões ambientais que cada vez mais vêm à tona. E entre o socorro, por exemplo, para uma pessoa e para um mestre animal, eu posso imaginar que a maior parte vai focar ali em cima da onde? Das pessoas. Então, outra vez, a gente precisa conscientizar primeiro a causa e entender que a gente precisa estar unido, que a gente precisa estar esclarecido, que a gente precisa de apoio e todo tipo de apoio. Porque, do contrário, como é que a gente vai sustentar de um lado para o outro todas essas crises, todos esses desastres? Como é que a gente vai fazer isso? Então, precisa prevenir, precisa ter ajuda, precisa ter clareza, precisa realizar como é que a gente faz para amparar, para que esses casos não aconteçam. E quando eles acontecerem, a gente precisa passar para os órgãos públicos a segurança que eles podem contar com a gente. Cada um de nós, todos veganos que estão escutando essa live agora, que podem escutar depois dessa live. E como que é esse apoio? Outra vez, para que no meio de um desastre, eventualmente diga, não, ativista não, a gente quer, então vamos chamar, porque eles já estavam condenados, estão dentro do sistema. Imagina isso. Então eu peço aqui, porque existe um outro caso acontecendo em Uberaba, e é muito difícil, eu noto, a gente ter o discernimento quando tudo isso está no ar e ao mesmo tempo, porque a vítima chama muita atenção. Ou seja, quando a gente vê eles com a carinha na lama e não consegue respirar e tá desnutrido, e daí a gente vê eles em pé tremendo e a gente fala, poxa, eu preciso de algum jeito ajudar. E sem dúvida, existe aquela vítima ali que necessita ser socorrida. Agora, essa vítima, de algum jeito, outra vez, a gente vai continuar precisando de apoio, mas a gente precisa pensar nos que não estão ali também. Então, daqui pra frente, eu gostaria, à medida que a gente vai abrindo lives agora, todos os dias, um dia sim, um dia não, eu vou pensar um pouquinho mais a respeito dessa periodicidade, porque, por exemplo, agora, amanhã a gente tem um grupo de voluntários se deslocando para Cunha. E fora isso, na segunda-feira, o Vitor tem uma reunião na prefeitura, porque a prefeitura enviou bastante alimento e também algumas benfeitorias para essa área onde eles estão agora. Então a gente precisa entender isso um pouco melhor, até para passar para vocês com transparência também. E aí eu falo de novo das peneiras de Sócrates, ou seja, é verdade? Então eu falo. Vai fazer bem? Então eu falo, caso positivo. Tem utilidade? Então a gente fala. Agora, do contrário, senão a gente começa a falar de coisas que não estão certas, ou então das nossas percepções, que tantas vezes são interpretações dos fatos. E num caso desse, e num caso de desastre, num caso onde a gente precisa socorrer as vítimas, num caso onde a gente precisa reformar os agressores, não adianta simplesmente a gente falar a nossa interpretação. A gente precisa se deter nos fatos. Então, os fatos de hoje, ou o fato de hoje, é essa tutela, essa guarda, são esses cuidados agora dirigidos ao santuário. Além disso, o fato, desde ontem, é que eles não podem ser transportados. Então, eles seguem na área onde eles estão, até que se recuperem. Existem diferentes scores corporais, como o Dr. Maurício estava comentando ontem. Então, provavelmente, quem está ali mais próximo, mas lembra que o Dr. Maurício comentou que eles estão realmente muito debilitados. Então, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para isso. É só para a gente realizar, sabe? O que de fato está acontecendo e quanto tempo precisa. Então, esse é um outro fato. A gente precisa esperar. Não é a gente pensar, bom, que ótimo, agora é isso, vamos levar para uma... Não. E tem todos os procedimentos que a gente comentou ontem também a respeito de como são as práticas. A gente não pode misturar esse rebanho com outro, porque esse rebanho pode adoecer um outro rebanho. Olha a responsabilidade. Então, embora a gente tenha a permissão a gente não faz. Por quê? Porque não seria seguro para quem? Para a vítima. Só que outra vez, a gente tende a ficar em cima da vítima porque quando a gente olha o sangue, quando a gente olha porque eu preciso ajudar aqui.
Mas eu posso te dizer que da onde você estiver, você pode ajudar. E a primeira forma de ajudar é considerando o veganismo. Essa é a primeira forma de ajudar, porque a gente está prevenindo esses desastres, prevenindo. E a gente precisa trabalhar na prevenção, porque a gente já agrediu tanto a mãe natureza, já foi em um grau tão profundo, que o que já vai acontecer, a gente já vai ter que realmente reunir muitos esforços. E se a gente não começar a fazer algo para prevenir novos, eu não sei quantos braços a gente vai precisar para um outro cenário de desastre. Então eu gostaria de colocar isso aqui, que tem várias nuances e perspectivas. A gente pode olhar de novo e falar, nossa, que maravilha, a guarda está aí, eles estão sendo mantidos, eles estão sendo alimentados, eles estão se recuperando. Alto lá, a gente está falando de tempo para isso. A gente está falando que não dá simplesmente para colocar dentro de um caminhão e mover então para o santuário e tá tudo certo. Isso vai ter um custo de operação lá. Isso vai ter um custo para veterinário, isso vai ter um custo para voluntariado, isso vai ter um custo de segurança. Tudo isso a gente vai ver. Para então, passando pelas 3 peneiras de Sócrates, abrir aqui lives com vocês e ser transparente, ser claro, ser honesto a respeito do que a gente tem e para onde a gente vai. Do que a gente tem como infra, do que a gente tem como problema, do que a gente tem como foco. E aí então vamos. Mas sempre mantendo, eu vou pedir isso para vocês de uma forma muito realmente que toque o coração de vocês. Os que estão ali estão interessados. E óbvio que eles vão continuar precisando da ajuda de todo mundo. E a gente vai estar divulgando como ajudar à medida que a gente vai, porque a gente precisa primeiro ter esse cenário claro outra vez. Não adianta simplesmente a gente vir aqui e falar, bom, então agora vocês doem para cá, vamos fazer... Vamos primeiro entender tudo isso, entender esse cenário, e essa reunião na prefeitura vai acontecer segunda-feira. E a gente vai por aí e vai estar comunicando para vocês. Mas vamos também olhar e falar o que eu posso mudar na minha vida. Porque essa situação não pode ficar acontecendo dessa forma. A gente precisa parar de tentar tirar a água para fora com um rodo de uma torneira que está aberta. A gente precisa ir e fechar a torneira. Agora, se você escutando isso, de repente está comentando aqui, falando, poxa vida, eu queria muito, mas eu ainda não consigo, então eu sinto que eu não posso ajudar em nada. Você pode. Se você simplesmente está incomodado com essa história inteira, se isso te provoca, eu não sei, talvez um desconforto, ainda que esse desconforto você mesmo questione para você se ele é real porque você segue consumindo, mesmo assim continue escutando. Porque às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes para mim, por exemplo, quantas vezes os meus professores tiveram que repetir para mim 20 vezes o mesmo ensinamento para que eu pudesse, por fim, interiorizar esse ensinamento. Então, se vocês estão aqui de alguma forma incomodados com a situação, vamos explorar isso dentro da gente. E se você já é vegano, ou seja, se você já fez a transição para o veganismo, então a gente tem como ajudar sendo ativista, a gente precisa levar esse caso. A gente precisa evitar a impunidade no Brasil também, porque o nosso país é conhecido por isso, infelizmente. Então a gente não pode simplesmente deixar que tudo isso aconteça e que tudo bem, ou seja, no Brasil é assim mesmo. Não! E outra vez, a gente ser organizado no movimento de uma tal forma que o próximo desastre não passe pela cabeça de ninguém falar, não, mas eu vou chamar o criador porque daí então ele recupera e depois vai para... Não! Os ativistas, os veganos precisam continuar cobrando o poder público, precisam continuar se envolvendo em política. Repito, a gente falou um pouco disso. E aí, para quem de alguma forma sente um pouco de desconforto nessa história da política, eu quero que a gente aqui reflita. É muito comum hoje a gente escutar pessoas reclamando do Bolsonaro. Muito comum. E eu, particularmente, o Santuário, a gente obviamente não apoia esse governo. Especialmente por causa das políticas desse governo em relação ao agronegócio, favorecendo a exploração e a destruição. Agora, veja só. Se eu não me envolvo com a política para conhecer um plano de governo, para conhecer um político, para saber a intenção dele, no mandato dele, vai acontecer tudo de novo. Porque eu não sei votar. Eu não me envolvo, eu transfiro a minha responsabilidade. E aí, então, bom, quando ele fizer, eu vou sentar aqui, eu vou fazer ativismo por rede social, falando hashtag fora Bolsonaro. E claro, a gente precisa manifestar tudo isso, porque esse governo, de novo, mas outra vez, é invocar só isso um pouco dentro da gente. Não adianta a gente ficar só dentro de uma
Às vezes o pessoal fala de uma bolha do veganismo, esse é um termo que se usa às vezes. Então a gente fala de veganismo para vegano, porque a gente na verdade já está um pouco insatisfeito de tanto julgamento que às vezes existe em cima, sabe, das escolhas que a gente faz ou como a gente pensa, que daí a gente não vai para fora. Só que o que a gente precisa realizar, e isso é algo especialmente na SVB com a Lari, com o Ricardo, eu escuto bastante isso e eu reproduzo aqui, não é o vegano que vai salvar o mundo, é o não vegano virando vegano. Então, cada vez que a gente simplesmente não se envolve com outras pessoas ou outros grupos, porque eles não são veganos, a gente perde a chance de mostrar para eles argumentos, de conversar, de dialogar e inclusive de ter o apoio deles nessa causa. Porque nem todas as pessoas que estão colaborando são veganas. Agora, ainda assim, aqueles mestres animais agradecem. Eu fico imaginando se eu estou na beira de um precipício, caindo, eu estou ali pendurada e passa alguém. Eu só vou querer saber se aquela pessoa tem uma mão para eu agarrar, uma corda. Eu não vou fazer nenhum tipo de entrevista, eu não vou pedir currículo. Então eu me coloco muito nesse lugar da vítima, para a gente poder ser mais efetivo. Porque se eu me coloco no lugar da Patrícia, ou seja, a Patrícia que está falando que tem a minha ideologia, que acredito na filosofia e que eu acho o máximo a yoga e que eu gosto da Bhagavad Gita, igual eu falei no começo, ou dos pensamentos de Sócrates, aí o que acontece? Eu vou me relacionar só com os meus. Agora, se a gente aceitar isso, então a gente consegue fazer outras coisas. E por que também que eu estou trazendo esse assunto? Uma ação dessa é uma ação muito grande e uma possibilidade imensa de conscientização. Então, outra vez, não é uma coisa que a gente chega num ambiente de desastre e fala, tá tudo resolvido, eu tenho espaço, pode vir todo mundo. Não! Existe todo o cuidado dos que estão ali se recuperar e também de quem está aqui, de alguma forma, não ser afetado de forma negativa por quem chega. E até que tudo isso entre nos trilhos, a gente vai precisar o quê? Discernimento, a gente vai precisar o quê? De união, a gente vai precisar da nossa própria humildade, sabendo qual é a hora da gente ajudar e qual é a hora de não ajudar. Porque efetivamente não ajuda. E esse efetivo que a gente também precisa entender, o que é eficiente? Então eu citei ontem, eu não sei escrever um projeto de lei. E eu continuo falando, tem coisas que sim eu consigo fazer e tem outras coisas que eu não consigo fazer. Para as coisas que eu não consigo fazer e que pessoas podem ajudar mestres animais, então eu confio que elas façam. Então, por exemplo, a Prefeitura de Cunha, eu não posso deixar de agradecer a Prefeitura de Cunha, porque eles estão agora em um local na cidade. Então eu não posso deixar de fazer esse agradecimento à Prefeitura, ao município, às pessoas, a quem vive lá, porque uma crise dessa, um desastre desse, afeta toda uma região. Ele não afeta unicamente a gente que está aqui chorando em cima daquelas vítimas, querendo que o mundo desperte e que pare de acontecer isso com mestres animais. Não é assim que funciona. Ele vai chegando para todo mundo. Então, a oportunidade que a gente tem de trazer pessoas para o movimento, trazer pessoas que possam representar mestres animais em lugares onde o nosso braço não alcança. Onde o nosso braço não alcança, então que o irmão que está do lado estenda esse braço e que vá. Agora, se a gente tenta, ou seja, meu braço não vai, então eu vou fechar aqui, a gente vai ter problema? Pode ser que a gente tenha, mas quem realmente tem problema são aqueles que a gente diz defender, porque eles não vão receber ajuda. Percebem isso? Então eu quero, à medida que a gente vai, à medida que a gente transita agora, não é uma ação que vai terminar amanhã. E isso da gente hoje ter recebido, ou seja, guarda, depois, Mariazinha, a mestra Mariazinha está aqui mudando as páginas do livro. O fato da gente ter recebido isso, ou seja, como responsável por guarda, por tutela, por depósito, não significa que então acabou tudo. Começou uma história nova e começou com o apoio de incontáveis, como a Arca da Fé que estava lá, como por exemplo o próprio Grade, outras pessoas que se envolveram, como Murilo Félix. Não é uma pessoa, não é um grupo, é uma ação de coletivo. Agora, a minha pergunta para esse coletivo, a gente tem a capacidade de trabalhar em um coletivo onde os membros são diferentes de nós? Isso eu gostaria de saber. Porque geralmente o que eu noto é que os coletivos, e eu vou colocar isso aqui para reflexão, tá? Eu estou vendo um monte de comentário, quem tiver alguma dúvida, coloca nas perguntas e depois eu dou uma olhada em tudo. O que eu estou colocando a respeito, ou seja, da gente fazer do coletivo,
é que o que eu noto, geralmente a gente procura sempre se relacionar com quem é muito parecido com a gente. E ótimo, ou seja, a gente tá na nossa vida pessoal, a gente faz o que a gente quer. Agora, quando a gente fala de uma causa, a gente precisa aprender uma certa tolerância e entender que nem sempre a gente vai se relacionar com quem pensa exatamente igual a gente, com quem vê as coisas igual a gente, com quem faz as coisas igual a gente. E se a gente tenta isso, a gente acaba limitado. E outra vez, quem acaba pagando por isso é quem a gente está tentando defender. Então eu vou colocar aqui que à medida que a gente vai acolher pessoas. Acolher pessoas para quê? Para voluntário, por exemplo, médico veterinário. Eu não sei se vocês têm essa noção, quem está escutando essa live, mas não é comum a gente encontrar médicos veterinários que sejam veganos. É, na verdade, uma exceção. Aí a pessoa pode dizer, não, mas como assim? A pessoa é médica veterinária? Não, porque, ou seja, a formação, o estudo, o sistema colocou de outra forma. Só que se a gente acolher esse médico veterinário, que eventualmente não seja vegano ainda, pode ser que sim, ele comece a reduzir. Pode ser que de alguma forma mude. Então, o que eu estou colocando aqui é ter realmente um lugar de abertura, porque a ação, gente, só começou. Não é algo, eu falei disso ontem, ou seja, o Dr. Maurício falou disso, o Vitor falou disso. Ninguém está falando, esses mestres animais, quando a gente vê eles em pé, se para com uma câmera, o Vitor me mandou vários vídeos, eles tremem, ou seja, não é uma coisa que a pessoa fica olhando. A pessoa está lá tremendo, porque, sabe, está em pé, mas está sem nutriente. Tá devastado emocionalmente, são crianças. Imagina, eu me lembro criança de situações, sei lá, de estar na rua com a minha mãe, coisa de criança, e de repente tô olhando alguma coisa e não vejo a minha mãe por um nanosegundo. E aquilo me faz, ou mesmo uma figura materna, ou alguém que eu confie, que estivesse comigo, e eu lembro dessas sensações como criança. Agora, imagina o que mestres animais passam. Porque eles são separados da mãe. Todo mundo que a gente está falando ali é criança. Eles estão sozinhos, estão com frio, não entendem de carinho, nunca receberam cuidado. É muito que a gente vai precisar ali fazer dia depois de dia. E a gente, vou enfatizar outra vez, a gente pode se ocupar só deles, mas a gente não pode esquecer da problemática. E pensar que tem os que estão fora. E pensar que tem muitas coisas, em termos de facetas dessa ação, que não vão ficar só com a gente. Então, por exemplo, se a gente vai para um juiz e o juiz que está lá determinando alguma coisa que seja boa para o mestre animal, o que quer que seja, qualquer assunto que a gente possa pensar, aquele juiz não é vegano. A gente vai falar, não, então eu não aceito essa decisão porque você não é vegano. Não, a gente não vai falar isso. A gente fala, não, você está ajudando, está vindo para a causa, ou seja, então vamos falar mais da causa? Vamos conversar mais a respeito disso? E aí a gente faz o movimento crescer. E outra vez, a gente começa a participar em outros cenários de desastre. Porque, enfatizo, o que a gente está começando a ver no planeta é simplesmente a colheita da semeadura que o nosso estilo de vida fez. Não é algo que está sendo, agora veio à tona, como tantas coisas estão vindo à tona. Então a gente precisa entender isso tudo. Não existe só um jeito de olhar o que está acontecendo em Cunha. E eu vou pedir para a gente se esforçar para olhar de todas essas perspectivas, olhar da perspectiva que esses seres vão viver, os que conseguirem se recuperar, os que 20 anos, que sejam 10 anos de cuidados para esses seres. E vamos pensar, por exemplo, aqui a gente tem muito resgate de mestre bovino. Nesses últimos 10 anos a gente resgatou muitos deles. E o que acontece? Quando essa situação do leite ocorre na infância, muitas vezes até o 3º ano eles não manifestam problema algum. E depois, quem acompanha a gente há mais tempo sabe disso, quem lembra do mestre Nassinho? Que o mestre Nassinho estava ali no pasto, estava com a mãezinha dele, aparentemente recuperado, daí ele caiu. E a gente falava, será que é convulsão? Aí ele passou do pasto para cá, para esse corredor onde o mestre Sebastiãozinho fica com o Mu, com o mestre Siddhartha, e agora o mestre Shiva. E aí a gente começou a ver que tinha mais alguma coisa, ele começou a perder muito o equilíbrio. E a gente falou, nossa, é neurológico? O que é isso? E aí ele foi para uma outra área. Então, agora a gente está falando disso vezes 300. A gente não está falando de uma questão fácil, só que o fato da gente estar lidando outra vez com o que está à nossa frente não pode fazer com que a gente se esqueça do que aquela situação está mostrando pra gente. Então, a gente está vendo a situação, mas eu também quero que a gente veja através da situação. E o que esse através diz é toda uma problemática que precisaremos de um coletivo de indivíduos
que estão conectados com o coração. E se o veganismo acontecer para eles, no tempo deles, a gente vai sempre comemorar, mas a gente não vai excluir se essas pessoas envolvidas, sejam da prefeitura, sejam pessoas da política que querem criar algum tipo de solução para eles, porque outra vez, eu não quero sentar no próximo ano e falar, eu não vi o plano do Bolsonaro ou do candidato que foi de destruir a Amazônia, ou de apoiar o agronegócio. Eu quero participar para evitar isso. Eu quero que a gente olhe de novo. Então, outra vez, tem o assunto e tem o que é através. Só está começando. Só está os cuidados intensivos desses seres nos próximos anos vai demandar de nós uma infra, vai demandar de nós uma operação, inclusive, momentaneamente, 2 operações. Uma aqui no santuário e outra deslocada em Cunha. Então, na segunda-feira a gente tem uma live agora no domingo, mas é sobre o Ashton. Se tiver alguma novidade, eu coloco para vocês no domingo às 8 horas da noite. Se não tiver novidade, na segunda-feira a gente vai dando mais notícias, mas eu só quero pedir a colaboração de vocês para acompanhar esse caso. Mas não se esquecer que essas vítimas, de alguma forma, estão encaminhadas e que elas sim precisam de ajuda. A gente só começou, mas tem todas as outras. E se a gente ficar aqui, ou seja, realmente evitar entrar num nível de sofrimento que paralisa a gente, num nível de tristeza que paralisa a gente precisa conseguir se recolher e lembrar que tem outros tantos seres precisando de nós. E reivindicar, que é isso, ou seja, não é simplesmente invocar, é reivindicar o nosso coração, o lugar mais firmado, a postura que possa servir melhor todos esses seres, para que situações assim sejam evitadas. E aí, para evitar essa situação, outra vez, o veganismo, para evitar essa situação, a gente precisa agir de alguma forma para que o fazendeiro não pense que ele pode fazer uma coisa dessa e sair impune. Vocês imaginam uma coisa dessa? Ou seja, é como se fosse quase uma piada. O respeito é como se fosse uma balela, é como se fosse chacota. O mestre animal para eles é algo, literalmente, é uma máquina quebrada. É uma máquina que ficou obsoleta. Então, como essa máquina ficou obsoleta, eu não quero mais. A gente não pode permitir isso. Só que, às vezes, eu como professora de yoga, eu tenho alguns recursos. Agora, se eu fosse uma advogada, eu teria outros recursos. Se eu fosse um vereador, um deputado, eu teria outros recursos. Se eu fosse um vegano que está na rua, que tem um trabalho em TI, sei lá. Se eu fosse um monge, não importa. Cada um de nós tem um recurso. E o importante aqui é a gente colocar o nosso recurso, que eu vou chamar de dom, a serviço disso. E quando as pessoas quiserem chegar e se aproximar para que esse recurso, esse dom seja usado, a gente invocar a sabedoria na gente para lembrar que não é sobre nós e que se a gente realmente conseguir fazer um bom serviço em cada vez que algo terrível acontece, de formas diferentes a gente está prevenindo. Uma, porque as pessoas que estão ali, que nem sempre eram veganas, começam a considerar o veganismo. Porque pessoas que estão ali com os dons delas, que muitas vezes são dons que a gente não tem absolutamente, estão colaborando para a mesma coisa que a gente quer, prevenindo situações de desastre no futuro de outras perspectivas. Então, outra vez, são tantas facetas, eu posso falar aqui durante horas a respeito de cada um desses prismas. O ponto central de todos esses prismas é o ser humano. É o ser humano. Então, cada um de nós precisa se olhar e entender como que a gente está participando dessa situação. Se essa participação vem realmente como algo positivo ou se ela vem como algo negativo. E se fizer essa retrospectiva dentro do que a gente fez, pensou, agiu e chegar à conclusão que foi negativo, não vai embora. Simplesmente transforme-se, mas fique perto. Porque a gente identificar é uma bênção, porque a gente fala, putz, por aqui não deu muito certo, vou tentar agora por aqui. Agora eu vou fazer diferente. E coisas acontecem. E quando a gente se melhora, não é que a gente se melhora então e fica tudo bem conosco. A gente melhora, a gente serve melhor o mundo. E isso é uma coisa muito bonita. Então, outra vez, aos fatos, hoje a gente tem, eu vou abrir para perguntas. Agora eu vi que aqui já tem aqui ao lado uma pergunta. Acho que 2 ou 3, enfim, vou abrir direitinho. Para que a gente possa entender. Hoje, então, a gente está, nesse instante, a gente recebeu, e isso é um fato, a guarda, a tutela e os cuidados. Essas agora são responsabilidades nossas, do Santuário Vale da Rainha. Tá tudo resolvido? Não, só começou. Porque agora a gente precisa recuperar esses seres.
para que eventualmente eles possam ser transferidos. Porque eles não vão viver lá, onde eles estão numa área provisória. Tem uma outra situação que nessa área provisória, onde eles estão hoje, a gente vai precisar de infra, a gente vai precisar de veterinário, a gente vai precisar, então tudo isso está sendo mapeado para passar para vocês. À medida que a gente vai precisar de recurso também, mas a gente precisa entender porque a prefeitura já cedeu recursos nesses dias para que eles fossem alimentados, por exemplo. Então a gente precisa entender o que existe na prefeitura e ter clareza disso, porque outra vez tem que passar pelas 3 peneiras. Então, é verdade para começar o fato? Ah, é verdade. Então tá bom. Então se é verdade, a gente vai comunicar aqui e é assim que está acontecendo. Ah, não é verdade. Então a gente precisa... Ah, não, mas a gente vai precisar de apoio aqui para sustentar eles depois. Então maravilha. A gente vai ganhar clareza disso para falar disso a partir de segunda-feira à noite. E dentro de todas essas reflexões, se vocês também tiverem outras ainda que vocês queiram apresentar, por amor falem. Porque por diálogo a gente consegue. Aonde a gente não consegue? Acusando. Aonde a gente não consegue? Culpando. Aonde a gente não consegue? Quando as nossas motivações e intenções não servem à luz. Aí não existe como contribuir. Porque a gente faz o quê? A gente começa a distorcer. E quando a gente distorce, por exemplo, quando... Eu lembro de dando aula para uma adolescente e ela falou para mim que ela estava numa relação tóxica. Não foi essa palavra, mas ela disse que ela estava numa relação ruim, mas ela sentia que o rapaz amava muito ela, porque ele não deixava, por exemplo, ela sair de mini saia ou ela sair de uma forma ou de outra. E eu falei para ela, isso é possessividade e ciúme. Ela olhou para mim e falou, sim, porque ele me ama. Entendem? Ou seja, as distorções que a gente vai fazendo, a gente começa a achar que amor é uma coisa que não é. Aí a gente começa a achar que outra coisa que a gente pensa que é aquela... Então, se refrear na interpretação, se refrear no que a gente realmente está ali passando. E é isso que a gente está fazendo. Então, os fatos de hoje são esses, a gente não pode transportá-los. E não é que a gente não pode porque a gente não tem o direito. Hoje a gente teria o direito, mas a gente tem a consciência, inclusive por laudo veterinário, com pessoas envolvidas no Ministério Público, que eles não têm condição de serem transportados. E por isso, por essa razão, isso não foi algo que a gente decidiu. Isso foi uma decisão judicial. E baseado nessa ação judicial, nessa decisão judicial, nesse processo, então, a partir de amanhã, a gente começa a focar na infra para entender como recuperar para que no tempo deles, eles possam transicionar de um local para o outro. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu só começar. Gatos comunitários, mais união pelos animais, se os veganos não fizerem isso, como fica? Exato, exato. Eu acredito que qualquer união não precisa nem ser dos veganos. Aqui, perguntas, deixa eu ver. A Marcela. Perguntaram se saiu uma decisão judicial que manda os animais saírem imediatamente do local. Ótima pergunta. O que saiu, o que foi assinado é, a partir de agora, ou seja, é imediato. Quem estiver em condição pode sair. Então, por exemplo, tá todo o rebanho lá. A gente tem a ordem judicial de tirar. Só que não é simplesmente a Patrícia ir lá e falar, bom, agora vamos todos para o santuário. Isso não pode acontecer. Precisa acontecer com o quê? Com laudo veterinário. Tem um responsável técnico e o responsável técnico já se colocou, não de hoje, já se colocou juntamente com o Ministério Público, já se colocou profissionalmente, já se colocou que o quê? Eles não têm condição de serem transportados. Então, só para esclarecer isso, sim, de fato, isso é um fato, a gente pode efetivo agora tirá-los de lá. Pode, do ponto de vista jurídico, mas nós não conseguimos... Porque temos a consciência e existe laudo para isso, e isso não é só a Patrícia ou o Dr. Maurício, mas também o Ministério Público, é toda uma ação que constata que eles não têm a saúde para isso. Então, isso fica claro que se alguém tiver alguma dúvida, importante a gente ir sempre esclarecendo tudo. Tem alguma maneira de ajudar presencialmente, fisicamente? Ótima pergunta. A gente vai estar organizando a partir de amanhã também. Amanhã já tem alguns voluntários que são voluntários aqui do santuário, que já tem a lida com mestres bovinos. A gente vai começar a organizar um programa de voluntariado. A gente só precisa agora, de hoje para amanhã, à noite, de madrugada, a gente vai ver quem é a pessoa que vai ficar de contato. Aqui na live eu já posso colocar quem tiver interesse de ajudar presencialmente para mandar, por gentileza, uma mensagem...
É que eu tirei da bio agora. Eu vi que a Mar perguntou, se a Lari também tá aí. Se puder passar... Alguém tá com o telefone? Tô vendo a Lari aqui, tô vendo a Mar também. Quem tiver com o telefone, o WhatsApp da Dani. Então, quem tiver interesse, manda pra Dani, porque daí a Dani já vai criar uma lista de transmissão. A gente vai organizar, porque isso é outra questão também. Hoje, até mesmo uma pessoa da nossa equipe citou isso, eu adorei. Tem um livro, na verdade, eu acredito que ele seja uma transcrição da fala do Bert Hellinger. E se chama Ordens da Ajuda. Eu recomendo a leitura desse livro. Então, às vezes a gente quer ajudar e às vezes o melhor lugar pra gente é ajudar à distância. Às vezes é ajudar falando do veganismo no nosso círculo, às vezes é porque tem perfis e perfis, como a gente falou, dons e dons. Então, para quem quer ser voluntário, manda pra Dani por gentileza e à medida que a gente vai... Ai, que maravilha! Aqui, a lista de transmissão. Graças, Vi, não vi que você tava aí. Aí, fixei. Então, mandar por WhatsApp para esse número que a gente vai criar o programa de voluntariado para entender como que isso tudo vai funcionar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Outra vez, a gente não está simplesmente agora estamos e venham todos para o santuário. Até porque, repito, por uma questão de segurança, a gente não pode misturar os rebanhos. Eles precisam ficar em quarentena. A gente precisa de uma infra dedicada para eles aqui. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Ou seja, é sempre o bem para todos. Não é só o bem para a vítima que está ali, mas para quem já foi resgatado também. Deixa eu só olhar por aqui. Bons para ser parte. Vocês pensam ficar com todos os bebês após todos estarem bons para serem transportados? Eu acredito que à medida que a gente caminha, essas respostas vão acontecer naturalmente. A gente vai informando se a gente vai partir para um plano desse ou se a gente vai partir para um plano diferente. Nesse momento, eu prefiro que a gente olhe para a recuperação deles. Porque é como dar um passo segundo antes do primeiro, sabe? E se eu canalizar agora a energia nossa enquanto equipe para pensar em algo que vem lá na frente, sem dúvida a gente precisa estar preparado para o que vem lá na frente. Mas o que está agora em termos de infra, em termos de recuperação, de suplemento, o que a gente vai precisar montar num primeiro momento agora... Só estou pensando, nesse instante, nós, santuário, estamos pensando em recuperá-los. E aí, recuperando a saúde, a gente volta nesse assunto. Pode ser dessa forma? Porque agora ficaria para mim, de novo, um pouco... tá um pouco lá na frente demais. Eles estão dificilmente ficando em pé. Mesmo os que estão em pé, eles estão muito vulneráveis. A gente vai começar a fazer mais vídeos para colocar aqui, para que vocês acompanhem isso do ponto de vista visual, né? Que às vezes a gente fala e a gente não tem muita noção, porque eles parecem sempre tão fortes, e a gente vê eles em pé comendo, a gente fala, tá tudo bem. Só que o mestre bovino, ele pode ser muito forte e ainda assim ele tá tremendo por dentro. A gente precisa ver isso com cuidado, com cautela. Então, quero que essa conversa venha de novo, tá? Quem perguntou foi Moça Mendes, tá aqui como... Se quiser colocar teu nome direitinho. Tem alguma maneira de ajudar presencialmente? Na verdade, eu tinha pulado uma. Patrícia, o que você faz quando perde a esperança? A Elaine comentando. Elaine, o que eu posso te dizer? Eu não perco a esperança. Ela treme, ela me balança, ela me sacode. E aí, quando ela faz isso, eu me entrego, eu confio. E assim que a desesperança me abandona, eu me firmo, eu me limpo das quedas, eu purifico o meu rosto da lama que eu eventualmente toquei no momento de desesperança e continuo. Porque tem um mantra pessoal que não é sobre nós. E se eu prestar muita atenção para minha esperança, ou para minha desesperança, ou para minha dor, para o meu, eu deixei de pensar neles. Então, basicamente, eu respiro e atravesso a minha dor. Atravesso com a força que vem de um propósito, uma força que não é humana, uma força que eu sinto que todo mundo que acredita em algo verdadeiramente consegue sentir. Uma força que não cai, uma força que não está firmada nesse mundo. Uma força que tem raiz no céu, uma força que através dos galhos dessa mestra árvore celeste oferece flores e frutos aqui na face da terra. Então, quando a esperança, ou melhor, a falta de esperança te visitar, que você possa atravessá-la e lembrar que não é sobre você, não é sobre nós, é sobre quem está na nossa frente e servir.
e servir, e servir. E para quem tem esse chamado pelo serviço e eventualmente encontra lugares difíceis dentro, eu recomendo muito leituras como, por exemplo, o Hare Krishna, o Vaishnavismo, fala muito da gente, às vezes a gente fala, não, eu vou ser o servidor do mestre. E é muito comum que a gente fale, na verdade, que a gente vai ser o servidor do servidor, do servidor, do servidor, do servidor, do servidor, do servidor que lava o pé do mestre. Porque senão a gente também já começa, ou seja, é sempre derrubando, a gente derrubando, porque é muito comum, sabe? E a gente ainda mais aqui no Ocidente, onde a gente é muito criado à base de competição e tantas outras coisas, é muito comum que a gente leve rasteira. Então, sempre se colocando nesse lugar que é o serviço. E aí eu noto que à medida que fica difícil para mim, é porque eu comecei a prestar mais atenção em mim do que na causa. E eu não tô com isso apontando dedos de que você tá prestando mais atenção em você. Não, isso eu tô numa partilha franca. Que quando acontece eu olho, respiro, realizo e atravesso. E aí lembra da força do propósito. Porque a gente não tem força. Elaine e todos que estão aqui, é o que eu sinto. Até na Bhagavad Gita, esse livro que eu comecei citando, tem um sutra dele que diz que a um momento o discípulo, né, o aprendiz, quem está ali, que é Arjuna, pergunta para o mestre, fala, mas quem é você? Quem é você que está me orientando? Quem é você? E ele, uma das definições, ele fala, eu sou a força dos fortes. E isso me toca profundamente. Porque eu sinto que quando os meus braços, quando eu sinto que... Aí é a hora que simplesmente eu me entrego e eu fluo e eu sinto que existe uma força que é maior que a gente. E eu tenho certeza que todo mundo que está num propósito entende isso que eu estou dizendo, porque isso não é um privilégio meu, porque essa força está aqui, está para todos os seres. E essa força vem. É a força de uma mãe, por exemplo, que está já exausta e levanta à noite para dar o peito para o filho. É a mesma força, é a força do propósito. Então, não é comum, ou seja, tudo bem a gente se sentir triste, a gente ter desesperança, tudo bem. Sente, se abraça, se acolhe e caminha. Bom, aqui, deixa eu ver. Bom, Elaine comenta qualquer coisa se tiver um outro. Apenas agradecer por tanto amor. Tati, grata por estar aqui. Grata por estar aqui. Elaine, são todos machos? Muito bem. Elaine, mais informações, porque ótima pergunta também, porque às vezes a gente sempre fala, óbvio que a pecuária de leite sempre descarta o bebezinho, a gente sabe disso, mas o Dr. Maurício comentou comigo que na contagem ele percebeu, notou, tem um número certo disso, mas outra vez, vamos passar pelas peneiras. Como a gente não tem exato, eu só vou colocar que não são apenas machos. A gente tem meninas também ali. E aí é outro cuidado, porque essas meninas podem estar grávidas e elas podem ter aborto, sofrer aborto, elas podem, porque os que estão lá é um outro plano também, a gente tem que pensar na castração deles. Não é? Então, olha só quanta função a gente tem. E enquanto isso, as crises, os desastres acontecendo em volta também. Então é bastante, mas, então enfim, eu não tenho o número aqui, então vou me deter em falar até onde fica nesse lugar da verdade mesmo. Não são só meninos. E à medida que a gente vai se esclarecendo mutuamente nessa transparência. Por isso foram descartados. Existe uma outra razão, Elaine, por trás disso tudo, que envolve um crime maior. Quem está investigando isso, junto com a polícia que está cedendo, que tem um dossiê, é o Murilo Félix. Eu acho que você pode seguir o conteúdo dele, que você vai encontrar mais informação a respeito. E eu acredito que logo, logo, alguma coisa a respeito também vai, de alguma maneira, transcender esses círculos veganos ou lives, redes sociais, e realmente aparecer numa mídia maior, tá? Mas é algo que eu sugiro que cada um de nós, inclusive, olhe, porque é um crime, não só contra a mestre animal. Vale a pena acompanhar esse caso. Outra vez, são tantas nuances. É um caso que está à frente, é uma situação, um caso de novo, né? E conforme a gente vai virando e se movendo, a gente vai vendo tantas perspectivas. A gente não pode ignorar nenhuma delas. A gente tem que esclarecer cada uma delas. Deixa eu olhar por aqui. Só um momentinho, que aqui parece que as coisas não vão em ordem. Como se voluntariário eu falei. Elaine já... Heloísa, doutora Heloísa, graças por estar aqui. Como está a quantidade de alimentos? Está sendo suficiente? Perfeito, doutora Heloísa, agradeço também, porque essa foi uma pergunta, eu também conversei com o Vitor antes daqui de abrir a live, pra gente ficar nos fatos, mas é tanta coisa que eu agradeço as perguntas, que daí a gente vai direcionando realmente porque a gente sabe, e de novo, o que a gente não sabe, ou ainda não tem clareza, a gente volta depois. O Vitor comentou que tem alimento sim.
até segunda. Mas foi uma pessoa da prefeitura falar com o Vitor hoje à tarde e disse que já existem outras compras de alimento, mas que eles não sabiam aonde entregar ou se ia para a delegacia. Então, outra vez, a resposta disso até segunda tem, o Vitor vai para essa reunião, tendo clareza disso, a gente anuncia aqui, porque a gente só vai até onde a gente sabe que é verdade, é onde está ali realmente certo e seguro. E diferente disso, a gente precisa esperar para que essa transparência e essa confiança nesse serviço, para que a gente continue unido, fique firme, tá? Então, doutora Heloísa, de novo, até segunda sim, tem a reunião com a prefeitura e já existe uma compra. Agora a gente precisa entender também o que é, porque eu não sei se foi doação de uma pessoa que de repente não consultou o veterinário, que pode ser algo que não seja apropriado. Às vezes tem, quando eles estão muito debilitados, dependendo da comida, se ela fermenta, bom, a doutora Heloísa é veterinária, ela sabe, mas enfim, talvez tenha gente que não saiba disso. E a comida, quando ela fermenta, se o metabolismo não tá bom para conseguir metabolizar aquilo pode parar e aí ser outro problema que a gente tem dentro da recuperação deles. Então tudo isso, qual é a comida ideal, como que vai ser essa compra, quem vai ser o responsável, quem é, ou seja, esses fundos, porque a prefeitura tá mandando, mas a gente ainda não tem clareza se isso é uma doação, se alguém doou, encaminhou, ou se realmente está vindo da prefeitura. A gente precisa elaborar isso para com clareza falar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Doutora Heloísa, comenta por gentileza se isso foi. Está sendo suficiente? O que é necessário? É isso aí. Vamos então voltar nesse tópico na segunda-feira. Patrícia, em casos assim como se voluntariar, o que é necessário lá para eles se recuperarem? Num primeiro momento, doutora Heloísa, o doutor Maurício falou bastante disso ontem. Eu queria que... Hoje, o doutor Maurício está num local que não tem muito boa conexão. E o Vitor também está em outro local sem muito boa conexão. Então eu só quis anunciar aqui tudo isso que foi passado da guarda da tutela e dos cuidados, para que a gente então saiba que a gente simplesmente está começando. Então tem alguns detalhes que o Dr. Maurício que vai passar e a gente vai estar organizando tudo isso, principalmente de hoje para amanhã. Lembrando que segunda-feira acaba essa ração e a gente também precisa entender quem enviou, quem autorizou essa comida para eles. Ou seja, se é de fato, se foi simplesmente uma doação, então vamos comer, ou se teve o apoio de algum veterinário anterior. A gente precisa realmente ter essa clareza para poder falar aqui, tá? E aí tem alguns outros remédios que vão precisar, o Dr. Maurício falou disso na live também, e a gente vai ver parcerias nesse sentido. Aqui no Santuário a gente tem parceria com algumas empresas que doam cada tanto para nós remédios, que doam probióticos, que doam... Então a gente vai contatar e vai ver o que consegue por doação, o que consegue através dessa outra alternativa que a gente tem, que a gente vai entender direitinho na prefeitura na segunda-feira, o que a gente vai precisar arrecadar nesse momento. Outra vez, eu não quero levantar aqui algo que seja ambíguo, né? A gente precisa sempre estar na transparência. Então, doutora Heloísa, se puder acompanhar a gente na segunda, eu acho que é o melhor, eu vou poder ter mais clareza para compartilhar. Tati, querida, vi aqui, a Helene eu comentei, alguma maneira de ajudar presencialmente a gente falou, ficar com todos a gente falou que é uma segunda parte. Qual conta? Denise, importante, a Denise está perguntando qual conta pode ajudar. Nesse momento, os gastos que o santuário está tendo, os únicos gastos que nós tivemos é do deslocamento e alimentação do Vitor e além disso remédios que na emergência o Vitor comprou na agropecuária. Na segunda-feira que a gente vai ter ideia do que é isso, ou seja, do que realmente, ou seja, como que vai ser a comida, o que é infra, o que é areia. Então eu vou pedir para vocês para esperarem, para que a gente possa definir, porque eu vejo de imediato um plano de ação de duas fases, são várias fases na verdade, mas especialmente nesse instante. Tem a recuperação, e aí a gente vai comemorar, a gente vai falar, eles estão recuperados, que incrível! E aí vem uma outra parte, que é, agora eles vão viver 15 anos e como é que a gente vai alimentá-los 15 anos. Então, primeiro eu quero entender o que existe hoje. E aí, com essa clareza, a gente vai ver, então, o que precisa existir para amanhã. Faz sentido? Eu quero realmente preservar esse lugar de clareza na gente e aí a gente consegue transitar com muita confiança. Aí as dúvidas são esclarecidas, tudo isso. Tá? Então, vou pedir para vocês também na segunda-feira, porque primeiro eu preciso entender o que existe hoje, para que a gente possa chegar um pouquinho mais lá na frente de novo. Se recuperou, mas aí começa uma nova fase. Perguntar se saiu uma decisão, são todos machos? É isso. Queria saber se alguém tem alguma outra dúvida. Agora eu tô vendo que alguém colocou aqui, Paty, qual a página para seguirmos aqui no Insta e acompanhar?
Agora a gente vai estar postando direto por aqui a página tava como Bezerros de Cunha, @Bezerros de Cunha. Essa página foi criada pela equipe do Murilo Félix, que fez toda a atualização do caso, de tudo que estava realmente ali acontecendo. Eu preciso conversar com essa equipe para ver como eles vão direcionar essas atualizações. Então, por hora, a gente vai estar fazendo, eu tenho certeza, nas duas páginas. A gente vai atualizar aqui e vai atualizar lá também. Fora isso, o Santuário tem um canal no Telegram e um canal na lista de transmissão onde a gente passa mais detalhes. Por exemplo, vocês devem se lembrar que há 2 ou 3 semanas tem um efeito aqui no Santuário que as coisas são tão intensas e tão rápidas que às vezes parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo. Eu me perco um pouco na linha de tempo do Santuário. Quem for da equipe e puder me ajudar, o resgate do Mestre Cacique, para mim aconteceu há muitos anos, porque já aconteceu há tanto tempo. Bom, vocês lembram que ele estava com uma tráqueo provisória e ele não conseguia respirar? E ele foi operado agora com médicos que eram da FESB e que na verdade agora estão em Jaguariúna e com um médico de fora também. A gente não é tanta informação que a gente não consegue atualizar tudo no feed, não consegue atualizar tudo nos stories. Então, o que a gente faz? Existe esse canal de Telegram e lista de transmissão, e aqui eu aproveito para agradecer a equipe do Santuário, que são 40 pessoas, são 80 braços, imagina quanta gente trabalhando, servindo? E eu agradeço esse time todo que fica incansavelmente servindo realmente. E algo que eu sempre gosto de lembrar e colocar, eu sinto que essa equipe não serve o Santuário. Nós todos servimos a causa, e isso é tão bonito, porque a causa é muito maior que o Santuário. Enfim, na lista de transmissão vocês podem encontrar mais informação a respeito de atualizações como essa. Ou então, se vocês tiverem alguém que vocês querem perguntar em especial, por exemplo, falando, eu quero saber do Mestre Cacique, que eu citei agora, ou eu quero saber desse outro mestre animal, ou eu quero saber do hospital, como que está a construção do hospital. Então, ali você tem condição de falar com a Dani, que é a pessoa, ela é desse telefone que eu coloquei, que a Vi colocou e que a gente fixou. Então pode conversar direto com ela para conseguir, porque lá a gente vai estar passando mais informação em todo caso. Por aqui, pelo feed, é muito difícil, rede social é muito difícil a gente falar de tanta coisa. Fora isso, por exemplo, tem a mestra Isis e a mestra Fênix, que ainda estão internadas. Então, outra vez, se entrar no Telegram, se entrar na lista de transmissão, consegue colocar. E a respeito de seguir, por hora, a gente está com as duas páginas. Eu vou conversar com o Murilo para ver como ele quer proceder com isso, com a equipe dele, né? Ou seja, eu vou ver qual é a estratégia que eles têm e sempre preservando esse lugar de união. E se eles falarem, não, a gente quer colocar aqui porque tem mais informações do caso, porque o Murilo está trabalhando, está empenhado na investigação, ou seja, tem um crime maior, e maior não porque o mestre animal é menor, mas maior porque tem mais aspectos envolvidos para esse crime do que só mestre animal, e de repente ele quer atualizar com isso também. Eu quero primeiro conversar e então a gente realmente seguir adiante, mas com clareza e sem ninguém tá trabalhando em desunião, sem a gente é muito, de verdade, é muito desafiadora, uma ação dessa é muito desafiadora. E o que a gente precisa outra vez, é se respeitar, é estar junto, é conversar, é ter diálogo. E o diálogo não é uma conversa de apontamento, de erros e culpas, e não é nada disso. O diálogo é ouvir, é falar, mas é também ouvir, é conversar. E essa conversa, quando a gente fala, não é a gente falar se refreando, é poder conversar de fato, é poder se abrir. E às vezes as conversas ficam difíceis porque não existe essa abertura. Então eu prefiro sempre partir desse lugar que a gente consegue sim, e com quem a gente não consegue, então ainda assim a gente se mantém, e a gente tem certeza que mesmo com quem a gente não consegue, ainda assim está trabalhando na causa. Então a gente louva, porque é para isso que a gente está aqui, para louvar todos os seres que estão trabalhando para que mestres animais, para que essa mestra mãe terra, para que todas essas questões sociais que assolam o ser humano, para que tudo isso seja resolvido, tá? Então deixa eu ver o que mais por aqui. Graças, querida, por estar aqui. Tô vendo cá, pensar neles, isso mesmo, sempre. Gatos Comunicados comentando do Murilo. E o Murilo, ele tá postando algumas coisas também do caso na página dele mesmo, tem algumas coisas Então eu acho bacana também, quem quiser mais informações a respeito desse caso como um todo, seguir o Murilo. Porque tem, ou seja, ali, quando a gente fala dos mestres Bezerros de Cunha, a gente tá
focando mais neles. Mas o caso do fazendeiro como um todo, talvez na página do Murilo ele divulgue mais. De novo, isso não está claro para mim porque é uma estratégia da equipe dele. Então eu preciso conversar com a equipe dele para trazer com clareza para cá, para que outra vez esse trabalho todo que foi desenvolvido, porque afinal de contas foram eles que criaram a página e levantaram aí tudo isso, né? Ou seja, esse canal de comunicação, isso precisa ser honrado. A gente não pode passar por cima. A Paula também está colocando, agradeço, Paulo. Estou vendo aqui um ponto de Nitinha. Doutora Antília está lá, você a conhece? Eu conheço a doutora Antília, sim, do caso das mestras búfalas de Brotas. Quem está lá nesse momento em Cunha é o Vitor. E nesse período que nós estamos lá, ou seja, nós representados pelo Vitor e pelo Dr. Maurício, nós não tivemos contato com ela. A gente teve contato com outras advogadas daquela equipe, onde a gente sempre tentou um diálogo, sempre tentou para que a gente pudesse olhar por esses mestres animais, né? Então, sim, eu a conheço. Nós nos conhecemos, mas presencialmente nesse caso não. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pelo Abilion, tá aqui comentando. Eu vi que teve perfis falsos. Pois é, Eliane comentando que teve perfis falsos. Eu vi também que teve perfil falso, mas eu também não sei. De novo, essa bendita filosofia. A filosofia fala pra gente olhar a intenção. E de repente, quem estava criando o outro perfil tá lá intencionando que era o melhor, porque na perspectiva daquela pessoa, aquele era o caminho. Então, eu só coloco aqui que oficialmente todas as informações estão ali nesse perfil de Bezerros de Cunha, @Bezerros de Cunha, que é a equipe do Murilo. E os demais, bom, os demais eu não poderia dizer, porque só posso falar de novo pelo meu quadrado e pelas minhas intenções. Eu só posso sempre confiar que as intenções de todos são as melhores. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, porque eu vi que tinha alguém aqui. Cíntia, querida, grata por estar aqui. Porque sugeriram outras páginas. Perdi. Por isso perguntei. Será que eu consegui aqui? Cláudia, entra na página, você vai ver. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem um ponto de interrogação aqui. Cláudia, vá no ponto de interrogação com sua pergunta. Ótimo. Lindas as mensagens. Acho que a gente chegou aqui no final da nossa live. Acho que a gente respondeu todo mundo. Eu vou sempre fazer isso, tá, gente? No final das lives. Porque, outra vez, nem sempre tudo que se fala passa pelas 3 peneiras de Sócrates. E aí, eventualmente, a gente está escutando o que não é verdade, o que pode ser bem intencionado, do mesmo jeito. O que, de repente, não é algo que a gente falaria para ser repetido, que é a 2ª peneira, ou algo que não tem utilidade. Então, tem que também saber discernir isso, ou seja, para a gente ver realmente os fatos, e não as nossas projeções de interpretações ou do que quer que seja. Então, no final das lives, que eu acho isso super importante, como é um caso complexo, e não é um caso que a gente vai resolver de novo, ótimo, agora estamos comemorando a tutela, eles vão se recuperar, então amanhã recupera, amanhã tá recuperado. Não é? Ou seja, são vários passos. É longo o caminho. E nesse caminho longo, eu imploro que a gente não se esqueça dos que não estão nessa ação. Porque eles também precisam da nossa atenção. Mas talvez hoje você já fale, não, isso já está muito intenso, eu não consigo nem olhar para o lado. Ótimo, então fica aqui e vamos tentar que através desses a gente enxergue os outros. E através do que a gente está aprendendo aqui, a gente consiga mais e mais e mais e mais e mais servir todos os seres, não só mestres animais. Porque outra vez, o que está acontecendo, mesmo com... Desculpa. O que está acontecendo, mesmo com a nossa própria espécie, é algo assustador. Então a gente vai sempre colocar isso aqui no finalzinho, para que a gente consiga falar um pouco. E aí eu tô aberta para diálogo nesse finalzinho. O que a gente puder... Vi que surgiu uma dúvida aqui. O que a gente puder fazer, são todos machos, por isso eu vou descartar. Esse negócio aqui ou não fica em dúvida, ou eu não consigo achar... Pera, eu fico em dúvida do... Em casos assim como se voluntário... Que estranho, ele não vem na ordem, parece, e eu fico com dúvida. A Tereza. Estão perguntando como ajudar de fora do país. Ótimo, Tereza. Eu vou, na terça-feira, a gente tem um público aqui no Santaro, 45% do nosso público é de fora do Brasil. A gente vai estar fazendo uma live em inglês falando do assunto. E terça-feira a gente já vai ter conversado também um pouco mais a respeito
do que isso que está sendo oferecido pela prefeitura, entender se essa doação é de pessoa física, se está vindo da prefeitura, ter clareza nisso para a gente comunicar direitinho na segunda-feira. E aí na terça, com certeza, em inglês a gente já passa um encaminhamento para essas pessoas. Então acho que é uma forma da gente olhar para isso. A Marcela comentando também aqui, Cláudia, para ajudar com o santuário, tenho, ótimo isso, que tem o Ashland também, tudo isso. Porque outra vez, são várias etapas, né? A gente precisa entender, recuperação, tem infra, tem tudo isso, o que ali está provido, o que vai precisar para receber, mas são etapas, e a gente vai precisar de clareza. Então, outra vez, acompanhem, eu peço, para que a gente fique realmente nessa união, acompanhando. Tem dúvida? Isso é algo também que eu sempre, quando a gente abre vivência aqui, eu sempre comento. Tem uma dúvida? Pergunta. Agora, vai ficar num lugar difícil se a dúvida que tiver aqui for perguntar em outro lugar. Então, pergunta aqui, a gente está aberto para diálogo. E aí fica um pouquinho mais fácil. Peraí, dinheiro é importante para ajudar, mas não é a única coisa. A forma de ajudar, exato, Dharma. Te agradeço e agradeço também pelas orações. Muito bom, muito bom poder contar com você de tantas formas. Então vamos um dia por vez? É isso que eu gostaria. E cada dia que a gente for andando, sempre lembrar que no final desse dia, no final dessa live, eu vou abrir esses momentos para que a gente possa conversar, para que a gente possa endereçar perguntas assim, né? Para que a gente possa ter clareza da situação. E peço também que nesse percurso todo, vocês também pratiquem da paciência com a gente, porque a gente está se organizando naquele lugar com voluntários que, obviamente, podem ser vocês também, para que a gente possa melhor servi-los, né? A gente, obviamente, tem as práticas já protocoladas do santuário e tem práticas que vão acontecer em especial porque o terreno é assim ou de outra forma, ou porque esse grupo, ou porque é em Cunha, que é mais perto ou mais longe, entendem? Então tem as práticas, a gente tem protocoladas essas práticas que são do santuário, mas a gente tem também as variáveis. E à medida que a gente esbarra nessas variáveis, a gente vai precisar flexibilizar o que já está escrito em pedra, para que dê certo ali. Então eu peço para que a gente pratique essa paciência entre a gente e que possa seguir. E lembrar sempre, ali a gente está endereçando. Agora vamos adiante, porque tem tanta coisa de trabalho para a gente fazer. Nesse mundo, tem serviço que não acaba mais. E eu verdadeiramente quero que a gente, enquanto ativista, enquanto vegano, enquanto pessoa que está incomodada com a situação que está acontecendo, eu quero que a gente possa se apresentar em próximos desastres. E se apresentar com soluções, e se apresentar com organização, e se apresentar com serenidade, se apresentar com clareza, se apresentar dessa forma. Porque aí a gente continua envolvido. E vai ser muito triste para os mestres animais se quem os defende não puder estar envolvido. Então eu faço esse apelo aqui, para que a gente realmente se visite. O cerne de todas as questões é sempre o ser humano. Vamos tentar se trabalhar para a gente ser melhor para o outro. É isso, acho que passei, inclusive estourei o tempo aqui total, mas foi ótimo que teve bastante dúvida, bastante gente entrando, saindo. A live vai ficar gravada e segunda-feira especificamente sobre o caso tem mais. No domingo qualquer atualização, enquanto isso acompanhe a página do santuário, que hoje tem a guarda, tem depósitos, cuidados, isso em função de uma decisão judicial. E fora isso também a equipe do Murilo Félix que montou essa comunicação. Então na página dele um pouco mais a respeito do caso como um todo e no Bezerros de Cunha, que foi a página que eles criaram, também informações. Aí a gente vai afinando tudo isso no nosso Telegram, no nosso Instagram, Telegram e WhatsApp. Esse número que a Vi estava vendo estava fixado ainda. Graças pelo tempo de vocês. Sei que não é geralmente um momento que a gente faz live, muito menos por tanto tempo. Eu convido cada um aqui nessa live agora, eu convido vocês, para quem tem à disposição, para que a gente possa, se não puder cantar junto, que a gente possa só interiorizar um pouquinho de ancorar, um pouco de amor. Quem tiver muito firmado no amor, tem uma prática tibetana que geralmente a gente pede, né? A gente pede para ter firmeza, a gente pede para ter amor, mas tem uma prática tibetana, mas a gente tem que estar no lugarzinho certo. Quem tiver firme dentro, pode pedir para o que é de ruim, o que não está servindo o propósito, que venha. Quem tiver firme. E que quando bater, que vá para os pés, e que vá para a terra, e que vá para o centro da terra, e que seres intraterrenos, e que seres dentro de um mistério possam transmutar toda essa energia. Porque
Porque daí não é só a gente pedir o bem, mas é a gente também servir energeticamente para que essas energias sejam transmutadas. Porque todas essas outras energias, elas podem gerar discórdia, elas podem gerar desconforto, dúvida, tristeza, frustração. E mestres animais não precisam disso. Nem os servidores precisam disso, nem a Mãe Terra precisa disso, nem os agressores precisam disso. Gandhi já deixou, não é ódio contra ódio. A única coisa que vence o ódio é o amor. Então, quem estiver firmadinho, tenta mandar isso para o centro da Terra. E quem quiser, ou seja, nesse momento, que reverbere essa música, que reverbere o cântico, que reverbere o rezo, para pedir, que assim seja. Mas só para a gente estar num lugar mais calmo e sereno dentro de nós. Porque é assim que a gente vai atravessar o desconforto, com serenidade. Isso Schopenhauer deixou para nós. Atravessa a adversidade com serenidade. E aí tem mais clareza, aí tem mais respiração, aí tem mais paciência. Aí, até o que é muito desconfortável por alguma razão, porque desce a graça e a força dos fortes se faz, o mundo fica melhor. A gente conta com vocês para tudo isso. Olha só quanto trabalho e quanto serviço a gente tem. Agradeço. Sussurra ao vento, deixa ele falar. Sussurra ao vento, silencia pra escutar. Navegue nessas águas nem sempre tão calmas. Confia no ser que está dentro de você. E se chegou até aqui, basta agradecer, porque foi por merecer. Agradeço a todos. Que haja mais amor, mais compaixão, mais luz através de cada ser. Eu acredito nisso e sei que a gente está unido nesse propósito. Muita gratidão por todos os envolvidos. Cada um está fazendo a sua parte e está tornando esse mundo um lugar melhor. E eu só agradeço por estar nesses tempos de tantas oportunidades para a gente servir o bem, a luz, para a gente não ter preguiça, letargia, não se deixar ir em energia inferior. Se manter forte na força que é maior que nós, na força que vem através de nós. Boa noite.